Paz do Senhor, graça e paz, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Em comemoração ao Dia das Mães, iremos ler um trecho da Bíblia onde o casal Joquebede, que é a mãe, e o pai Arão tomam a iniciativa de salvar seu filho Moisés. Mas na verdade é a história de Moisés. Vamos falar partes dela onde tudo não poderia ser um ótimo assunto para os dias da mãe. Lê para nós, Isa. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Êxodo 2, de 1 a 4. Amém. O que é necessário para uma família salvar seu filho? Não vai ver desses dois, né? O pai e a mãe salvando o filho. O que é necessário? Nós vamos ver, né, mais detalhadamente que houve vários fatores aí para que Moisés fosse salvo. E a gente pergunta o que é necessário. O tema nosso é salvando o filho da morte. Vamos falar junto? Salvando o filho da morte. Nós sabemos, pela Bíblia, lá em Gênesis, que houve uma grande seca na época de Jacó. E nesse período de grande seca, 7 anos de fartura, 7 anos de seca, José era governador do Egito. E ele armazenou trigos e alimento no Egito. E a família de José, houve vários acontecimentos, mas ela foi morar no Egito, porque José era governador do Egito. Foram 70 pessoas. E lá eles ficaram 430 anos. Depois desses 430 anos, o rei do Egito, vendo que o povo judeu, é bom deixarmos bem claro que eles não se misturaram com os egípcios, mas que eles cresceram muito e ele viu aquilo uma ameaça de uma guerra se passar para o lado do inimigo, sentiu-se ameaçado. E ele tomou várias medidas para conter esse crescimento do povo judeu. Então, a primeira iniciativa deles foi a escravidão. Fazer tijolos, uma escravidão terrível, para ver se subjugava eles. Não deu certo, cresceram mais ainda. Aí tomaram a segunda atitude, pegaram as parteiras, 2 parteiras, Sifrá e Puá, e deu ordem para elas que toda criança do sexo masculino que nascesse, que matasse as crianças, os meninos. E elas o que fizeram? Temendo a Deus, elas não mataram as crianças. Tomaram uma desculpa que as hebreias tinham um parto muito rápido, não dava tempo de elas chegarem. Sei que elas foram até muito abençoadas por isso. E a terceira tentativa, o rei do Egito, é o que vai entrar o contexto aqui, a história de Moisés. O rei do Egito ordenou que todas as crianças do sexo masculino, nascessem naquela época, dele, fossem jogadas no rio Nilo. O que quer dizer? Fossem afogadas, mortas, né? Afogadas no rio Nilo. Tinha muita gente de matar crianças, mas ele resolveu isso. Estranho. E um casal da tribo de Levi, é bom nós notarmos que a tribo de Levi, mais tarde, quando Moisés foi legislador no deserto, ele instituiu essa tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Então Moisés e Arão, que é o irmão dele, eram sacerdotes, porque é da tribo de Levi. Se você vê da tribo de Levi, sabe, Moisés é da tribo de Levi, mas
Então esse casal, que são a mãe e o pai de Moisés, a mãe, Joquebede, é um nome assim, não muito comum, né? Mas Joquebede, parece um nome de homem, né? Mas é o nome da mãe. E o nome do pai é Arão. Então vamos ver que Arão parece, né? Arão, o irmão de Moisés, parece o nome do pai. Arão. Então foi esses dois. E eles tiveram 3 filhos. Só 3 filhos, né? Antigamente tinha tantos filhos, eles tiveram só 3. Que foi Miriam. Então vamos ver, né, alguns casos com ela no Velho Testamento. O outro foi Moisés e Arão, que auxiliou Moisés no conversar, e ele era o porta-voz de Moisés. Né? Isso está lá em Êxodo 6:20. O significado do nome Arão, que significa amigo do mais alto ou amigo do Altíssimo. Né? Está lá em Êxodo 6:20. Então Moisés nasceu nessa época que foi ordenado matar as crianças, né, de enforcar, afogar as crianças, né, no Rio Nilo. Eles escondem essa criança por 3 meses. É interessante que o texto diz o seguinte, que eles viram que a criança era muito bonita. Aí o pessoal salvou, conversando com a pessoa, falou, mas salvou a criança porque ela era bonita? Não. Era uma das características, salvou porque era filho. Você não vai gostar de um filho só porque ele é bonito. Senão as corujas, né, não iam gostar dos filhos. Né? Achei engraçado ele falar porque era bonito, não, porque era filho. Mas ele tinha essa característica de ser bonito. É bom ver uma criança bonitinha, né? Ele era muito bonitinho. E esconderam por 3 meses. Então, houve uma sabedoria do alto, Deus deu para eles, porque era necessário que Moisés crescesse, que ele foi o legislador judeu, que levou o povo para Canaã. E eles fizeram a primeira estratégia que ela fez, né? Fizeram o que podiam. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cesto, né? De junco, ou o que seria para o nosso tempo hoje? Um balaio, né? Um balaio de bambu, e passou betume nele, que não deixa a água entrar, né? Piche. Algumas traduções falam barro. Pôs a criança lá e pôs ela no junco. Lá naquelas, né? Aquelas árvorezinhas que dá dentro de água, pôs ela lá. E falou para aí a mãe a gente crê que foi Joquebede, porque essas iniciativas a gente sabe que é mulher mesmo, né? E pôs lá e falou assim para Miriam, que é a irmã dele, fica vigiando, vê o que acontece. O que é? Era o que eles podiam fazer, não tinha outra coisa. Ali podia um animal pegar, podia o cesto tombar, o menino morrer afogado, podia acontecer muita coisa. Alguém mal pegar, aqui, ó, o filho judeu aqui, a mãe tentando esconder e matá-lo. Eu gosto, muitas vezes na vida a gente toma uma atitude assim, até estranha, mas é o que a gente pode fazer. Foi o que eles fizeram. E confiar na providência divina. Então, a providência divina, ela aconteceu. A filha de Faraó foi tomar banho no rio, levou suas criadas, e as criadas ficavam andando lá no rio, mas a filha do rei, não fala o nome dela, ela viu o cesto, escondido lá no cesto. E ela falou, traz aqui esse cesto, que coisa estranha é aquilo. Ela abriu o que estava lá dentro? Moisés, uma criança linda. E de imediato ela falou para aquela criança, eu vou pegar esse menino como meu filho. Já é providência de Deus. E dá um amor a alguém que o pai mandou matar toda criança judia, ela já tem um amor com a criança judia. E eles, com a sabedoria de Deus, vai ter a segunda estratégia. Então, quando a filha do rei pegou a criança, ela era muito criança ainda, 3 meses, muito dependentes.
E nisso, Miriam, que é irmã de Moisés, se aproximou dela. Você só quer que eu arrume alguém que cria ele até pegar uma idade independente? Que tem que trocar, tem que dar mamar, é muito trabalhoso. Depois, quando eu estiver independente, eu trago. Foi uma estratégia maravilhosa. Mas poderia não ter dado certo. Vem a providência de Deus. O que a rainha fala? Vá, concordo. Leva a criança. Arruma alguém para cuidar dela ao que tiver maior centragem para mim. Assim fez. Então, o mais importante de tudo, que seria o centro da nossa pregação, que é a terceira estratégia que a Miriam, irmã de Moisés, vai ter. Talvez fosse um adolescente aí, teve essa inteligência extraordinária. Ela leva Moisés justamente para sua mãe, Joquebede, amamentá-lo. Tem melhor? A proteção do rei, essa criança era para morrer, e ela vai ficar com a mãe com toda a proteção da rainha do Egito. A rainha do Egito devia mandar roupas boas, podia mandar boa alimentação, até ele pegar uma idade. E outra coisa, quem ia atrever a pegar Moisés? Sendo ela era considerado filho da filha do rei. Então, houve uma coisa extraordinária aí que aconteceu. Né, com isso. E passa-se um tempo, né, Moisés quer dizer tirar das águas, ou filho, ou criado, as traduções, tudo. Na verdade, o nome Moisés é um nome egípcio, não é um nome judeu. Moisés, né, a gente é tão judeu, mas quem deu esse nome foi os judeus. Os egípcios. Os egípcios, né, não os judeus. E a idade que ele ficou com a mãe dele e voltou para o palácio, né? Não foi para o palácio, né? Ser criado no palácio. Então, os historiadores não dizem que não há uma idade, não tem como comprovar essa idade. Mas é bom notarmos o quê? Que esse período, isso é que é o importante, esse período que Moisés ficou com a mãe dele, que foi um período pequeno, porque o resto da vida dele, ele ficou no palácio do Egito. Ele foi educado com toda a cultura da época, todo o ensino da época egípcia. Inclusive falava a língua egípcia. Então, mas esse período pequeno foi o marcante da vida de Moisés. Por isso que quando você é pequeno, você tem que educar seu filho em caminho de culto a Jesus, no seu filho, o cristianismo, onde ele está pequeno. Uma pregação do sujeito fala assim, o nosso cristianismo está acabando porque os pais não estão educando os filhos no caminho de Deus. Bom, então esse período, ela incutiu na cabeça de Moisés assim, meu filho, você vai para o palácio, mas você é judeu. Você não é egípcio. Ele cresceu. Então essa educação que nós dizemos para o nosso filho, meu filho, você é cristão. Não concorde nem em redação, nem nada com depravação sexual. Você é cristão, não pode apoiar isso. Você é cristão, você não pode fazer apologia à droga, mesmo que seja moda, nem ocultismo, nem ler livro de demônio, nem nada. Você é cristão. Você foi criado num lar cristão. Mas meus coleguinhas, o problema deles, o Egito é o Egito. Você foi educado. E Moisés foi educado assim. E acontece um período que Moisés, já adulto, ele sai para dar uma passeada para ver. Ele vê o quê? Né? Ele vê um egípcio judiando de um escravo judeu. E qual a posição dele? Se fosse uma posição de egípcio, ele ia falar, tá certo, escravo tem que trabalhar, deve estar desobedecendo, tem que apanhar mesmo, escravo apanha quando obedece. Mas ele não, o sentimento dele foi a favor do escravo egípcio, ele se sentiu judeu e não egípcio.
O que ele faz? Olha para um lado e para o outro e mata o egípcio, e é considerado o mais manso da Bíblia, né? Um dos mais mansos. Moisés, a gente não entende isso, e enterra. Mas alguém viu, ele teve que fugir, a gente sabe a história toda. Então a Bíblia vai falar muito sobre a educação dos filhos. Eu não sei se eu pus muito versículo aqui, que vai pegar o tempo, mas eu pus 3 versículos, eu vou ter que ler. Lê para mim Provérbios 31. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Ela nunca tem preguiça de estar sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Provérbios 31, 10, 25 e 28. Amém. Então, essa aí é Joquebede. Uma mulher que não tinha preguiça. Ela, primeiro, tomou atitude. Vamos falar, é a família toda, pai, junta junto, não vamos esquecer isso. Mulher faz parte da família, mas vamos falar de Joquebede. É dia das mães. Ela toma a iniciativa de tentar esconder esse menino 3 meses, uma atitude. Quando ela vê que não tem jeito, ela não desiste. Ela põe ele no cesto de junco e põe lá. E manda a filha, vai lá e vigia. E orou, tenho certeza que ficou em casa orando mesmo. Senhor, tem misericórdia. E Deus deu a sabedoria para Miriam fazer o que fez, levar, trazer de volta Moisés para o Senhor. Então a mulher, e que educou o filho como judeu, e não como egípcio. Isso a gente sabe que é atitude das mulheres. A influência da mulher sobre os filhos é muito maior do que do pai sobre os filhos. Vocês sabiam disso? Eu já vi de falar isso, eu sei um caso na prática. Tinha um colega que tinha um emprego, até bom no estado, mas ele bebia demais, vivia nos pagodes e tudo. E a mulher era uma mulher dedicada, que vivia o dia inteiro na costura. Não saía nem nada. Os filhos todos formaram. A grana muito curta, mas muito curta mesmo. Mas aquele exemplo dela, ser trabalhadora, levantar cedo, fazer sua obrigação, aquilo influenciou os filhos. Era uma mulher dedicada, honrada, que tanto o seu marido como os filhos, né, louvavam. Poxa, minha mãe é uma pessoa que não desiste. Ela sempre luta. Ela sempre não deixa a família ser morta. Salmo 44. Aí. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Salmo 44, 1. Amém. Eu não sei se você tem, assim, passou por uma fase. Antigamente a gente, os adultos conversavam muito com a gente. Eu sempre fui muito caseiro, então eu sei das histórias da família. Eu ficava em casa, não saía. Para sair tinha que brigar. E contava casos de fé. Sabe como é? Eu escutei isso. Muitos casos de fé. Ó, eu estava assim, ó, eu orei, eu jejuei, não é? Então, o que é? Os filhos, eles o quê? Ouviram. Por exemplo, a Páscoa. O que é a Páscoa para o judeu? A Páscoa, na verdade, é uma comemoração da saída do Egito, mas a Páscoa, a função principal dela é educar as crianças. Você faz uma refeição comunitária ali com a família e você vai contar a história da saída do Egito. Porque é importante nós educarmos nossos filhos. Joquebede fez isso. E nós vamos ver isso aqui. Que em Hebreus 11, diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei.
Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11, 23 e 24. Aqui já está no Novo Testamento, comentando sobre Moisés. Ele, depois de adulto, ele decidiu ser judeu. Está do lado dos escravos e não do que está no poder. Isso foi uma educação da sua irmã. Lógico, providência de Deus. Toda a bênção vem de Deus. Mas, irmãos e irmãs, mas a gente vai ver que Deus usou a família, Deus usou a mãe. A mãe é importantíssima. Louvado, Deus abençoe as mães, né? Diz assim, lê para mim aí Provérbios 22. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então, educa a criança no caminho que deve andar. Já é um mandamento. Que aquela educação que a pessoa recebeu em casa, quando ele ficar adulto, ele não vai fugir. Muitas vezes nós ensinamos o caminho dos nossos filhos, de Deus. E eles escolhem, às vezes não seguir assim, arrisca e tudo. Mas quando você vê o mundo fora, que tem um lar que não educou de jeito nenhum, nem ouviu mensagem nenhuma, e você vê os seus filhos que você levou para a igreja e tudo, você vai ver que há uma grande diferença. Poxa, uma grande diferença, porque o temor de Deus, a Bíblia diz assim, a minha palavra jamais voltará vazia. Aquilo está no coração da criança. O dia que ela passar por uma dificuldade, tiver um conflito, ela vai lembrar, poxa, existe um Deus. Um Deus que eu ouvi desde criança. Vamos ver se é verdade? Senhor, me ajude, que Deus vai te ajudar. Porque ela ouviu. O apóstolo Paulo fala assim, como se converterão se não ouviram? Como a criança vai aceitar Jesus? Nós fazemos tudo. Nós pomos vídeo de tudo quanto é coisa. Hoje tem facilidade de internet, mas não pomos uma música da igreja, não pomos um desenho da igreja. E olha que Deus é justo. Deus vai cobrar isso de nós. Não pensa não. Lê a conclusão para mim, por favor. Para salvar os filhos da morte, é necessário a família ser temente a Deus, agir com sabedoria do alto e confiar na providência de Deus. Amém. A minha família é temente a Deus, tem agido com sabedoria do alto e confia na providência de Deus. É bom nós deixarmos uma coisa bem certa. Por mais que a gente faça as coisas certas, a bênção vem de Deus, a providência de Deus. A gente vai ver que a família, né, Joquebede e Arão, fizeram a parte deles. Mas você viu que o milagre foi um milagre. Queira ou não queira, foi um milagre Moisés ser salvo. Providência de Deus. A gente vai fazer a parte da gente. Educar os filhos, dar exemplo e tudo. Mas a bênção vem de Deus, trabalhando na cabecinha deles, para eles crescerem no caminho de Deus. Vamos falar oração repetida? Pai querido, que me salva através de Jesus. Que me salva através de Jesus. Me faça ser temente a Ti. Me faça ser temente a Ti. Me dê sabedoria do alto. Me dê sabedoria do alto. E me faça confiar na Sua providência. E me faça confiar na Sua providência. Para a minha família ser salva. Para a minha família ser salva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Hebreus, vai dizer que Moisés, o Hebreus 2, 26, que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e ele vai dizer assim, ele achou que era muito melhor sofrer desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Hebreus 25, 26. Quer dizer, Moisés, ele tinha certeza que era melhor estar com os judeus, escravos, que tinha uma promessa para a nação de Israel, já com Abraão, vocês serão grandes, serão como, né, a areia do mar, como as estrelas. Ele tinha consciência disso.
Façamos como Moisés, deixamos as coisas do mundo, do pecado, do Egito. Mesmo por um breve período de tempo, sofremos por seguirmos o Messias Jesus, ou temos que renunciar a muitas coisas, como Moisés teve que renunciar. Tenhamos olhos fixos no futuro glorioso com Deus, a vida eterna, bênçãos aqui na terra. Por isso, aceite Jesus como um ungido de Deus, que morreu e ressuscitou para te salvar. Vamos deixar as coisas do mundo. Vamos aceitar Jesus. A esperança que nós temos. Ah, mas o Egito é tão bom, né? Ser escravo do Egito. Muitas vezes, gente, a gente pensa que a pessoa é escrava, mas ela não é. Ela estava sofrendo no físico. Mas quem era escravo era o Egito. Os seus pecados, a sua idolatria. Israel não era escravo. E muitas vezes o cristão sofre, há muitas perseguições ainda para os cristãos. Os cristãos têm sofrido muito. Os cristãos têm morrido, muitos cristãos, que não têm abandonado Jesus Cristo, não têm abraçado o rei do Egito, nem a Faraó, nem o Egito. E têm se posicionado junto com Jesus. Esteja junto com Jesus. Não despreze esse livramento da morte. Aceite Jesus. A gente, quando é novo, eu gosto muito de falar, a gente tem uma noção totalmente do mundo, diferente do mundo. Totalmente. E quando a gente pega uma idade, que a gente vê tanto sofrimento, tanto futuro que era para ser glorioso e não foi, a gente vê que a vida é breve. A gente tem que investir na vida eterna mesmo. Quantas pessoas tão jovens Deus recolhe? Quantas pessoas tiveram formaturas maravilhosas e perderam o direito de exercer por causa essa profissão por causa de um escândalo? Porque sem Deus nós não fazemos. Eu vi um pouco esses dias um médico que perdeu, formou, tinha um bom emprego e perdeu o direito de exercer a medicina, jogou tudo fora, porque tinha um comportamento que não era digno. E quando nós estamos no caminho de Deus, você pode ter a profissão mais humilde que tem. Você é honrado, porque você é servo de Deus. Moisés falou, eu prefiro estar ao lado dos escravos de Deus, do que estar com o Egito, que é o pecado. Posicione ao lado de Jesus Cristo. Lê para mim Isaías 49. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Uma mãe pode falhar, mas Deus nunca falha. Uma mãe pode falhar? Acontece. Há mães que dão seus filhos para outro. É raro. Eu consigo entender tudo no mundo. Eu sempre falo isso. Eu consigo entender tudo. Mas uma mãe dá o seu filho pequenininho, é a coisa mais estranha que tem. Porque não tem como, é gerado, nasceu, cresceu dentro dela. Rapaz. É a mesma coisa ela pegar ela e falar assim, eu não quero eu. Sabe, tirar um braço, eu não quero meu braço, eu não quero, não tem como. Filho é muito próximo, mas acontece. E Deus não desampara essa criança, uma família ampara ela. Às vezes é jogada no lixo, alguém pega e cria. Até isso acontece. Os avós amparam, um tio, uma tia. No dia da mãe a gente vai ver tantas mães que não são mães biológicas e que cuidaram igual mãe, com todo o amor, ou um tio, ou um avô, uma avó. O que é isso? Deus usando essas pessoas com amor de mãe. A mãe biológica falhou, ou morreu, ou não quis, ou é irresponsável, né? Algumas são drogadas, não conseguem criar os filhos, mas Deus tem amparado. Eu sei de muitos casos. Porque mesmo que a mãe abandone, Deus não te abandonará. Por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, que você pensa que Deus vai te abandonar. A Bíblia diz em Gênesis 18, 14b, diz o seguinte: haverá coisa difícil ao Senhor? Haverá coisa difícil? Para Deus não é difícil.
Mesmo que a mãe abandone um bebê recém-nascido, ou uma criança que é totalmente dependente, ela morreria se não tivesse alguém. Não é difícil para Deus, Ele vai providenciar. Aquilo que você estiver precisando, o que você estiver precisando, ou na área da saúde, na área financeira, na área familiar, ou um negócio que você está tomando, um concurso, ou uma coisa que você precisa comprar, vender, e você acha que está difícil. Não há nada difícil para Deus. Se Deus não abandona nós, apesar de uma mãe pode abandonar, Ele não vai te abandonar. Que Deus te dê o conforto daquilo que você perdeu. Que Deus te dê paciência para aquilo que às vezes não tem solução. Mas Ele tem solução. A solução dele vai além do que nós pensamos. Amém? Que Deus te abençoe e quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na tua presença, Senhor, cada vida aqui, Jesus, cada vida. Ô Senhor, aquela pessoa que está em casa sofrendo, Pai. Um problema com o filho, às vezes na droga. Ou Senhor, na depravação. Não para em emprego, tenha misericórdia. Não para em casamento. Ou Senhor, aquele parente que está internado, o Senhor precisa de um milagre para sair ali daquela UTI. Ou Senhor, por um tratamento, o Senhor que precisa de recurso, que o Senhor abra a mão para recurso. Ou Senhor, aquela família também que perdeu o seu ente querido, Senhor. Conforte, Pai. Traga conforto. Pai, para a tua presença, Senhor, que precisa de um emprego. Não está conseguindo pagar suas dívidas. Ou, meu Deus, seja qual for o problema, Senhor, que nem todos nós mencionaremos aqui. Ou, Senhor, que nós tenhamos a consciência que para Ti, Senhor, não há nada difícil. Que mesmo que uma mãe abandone o teu filho, o Senhor jamais nos abandonará. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que Jesus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Vocês merecem toda a comemoração, merecem toda a honra. Vocês são maravilhosos, né? Não existe, não existe, né? Aquele tanto de gente que tem na rua andando assim, todos eles tiveram uma mãe que cuidou deles. Ou a biológica ou outra pessoa. Porque uma criança é totalmente indefesa. Se alguém não cuidar, ela não vive. Alguém cuidou desse povo aí, eu não sei quem foi. Foi uma mãe. Você é uma mãe, você que cuida, você que ama. Parabéns para você. Seja homem ou seja mulher. Jesus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus, feliz Dia das Mães. Amém.